3 pessoas ficaram feridas depois que um micro-ônibus bateu em um poste no bairro de Itapuã, em Salvador. E 3 pessoas morreram em um grave acidente na BR-324, também na capital. Familiares das vítimas, que eram parentes, estão inconsoláveis. A minha família mora tudo disparada, tá todo mundo desesperado, ninguém conseguiu se encontrar ainda, entendeu? Tá todo mundo desesperado. Muita dor demais. Perder a mãe assim é muita dor na vida. Eu não tô aguentando tanta dor. Perder a mãe e o cunhado junto. O acidente aconteceu no quilômetro 621 da BR-324, sentido Salvador-Feira de Santana, por volta das 7 horas da noite dessa quarta-feira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor deste carro perdeu o controle da direção numa curva, atravessou o canteiro central e bateu de frente com esta picape que ia no sentido oposto. 2 passageiras e o motorista do carro morreram na hora. Outros 3 ocupantes do veículo e o condutor da caminhonete foram socorridos por equipes do SAMU e do Salvar. Todos estão fora de perigo. Os 2 sentidos da rodovia ficaram interditados por cerca de 1 hora. Esse outro acidente aconteceu na manhã de hoje na Dorival Caymmi, a principal avenida de Itapuã. Segundo testemunhas, o motorista do micro-ônibus que fazia a linha Boca da Mata Patamares perdeu o controle da direção nesta curva e atingiu o poste. O impacto derrubou a estrutura. Este homem viu o momento da batida. O motorista tentou fazer de tudo para que o acidente não viesse a acontecer, mas a pista molhada, com areia, ele não teve como conter. 3 passageiros foram lançados contra o para-brisa do veículo. Um cinegrafista amador registrou o resgate das vítimas pelo SAMU. Elas precisaram ser retiradas pela janela de emergência do micro-ônibus. Todos foram encaminhados a hospitais da região. Agentes da Transalvador organizaram o trânsito, que ficou lento no sentido Avenida Paralela. Este foi o 2º acidente em 48 horas no bairro de Itapuã, envolvendo coletivos. A causa dos 2 teria sido a pista molhada. Na terça-feira, 2 postes também caíram na rua Professor Souza Brito, depois que um ônibus bateu em um deles. O acidente de hoje não prejudicou o fornecimento de energia na região. Uma triste marca para a Bahia. O estado lidera o número de prostituição de crianças e adolescentes nas rodovias federais. E para quem trabalha nas estradas, Marcos, essa dura realidade pode ser comprovada em mais de 100 locais ao longo das vias. Há 30 anos, Paulo roda as estradas cruzando o Brasil. Já perdeu as contas de quantas vezes teve que dizer não. Ela chega se oferecendo. Levanta a saia, levanta a blusa. Às vezes está de calcinha, às vezes não estão de calcinha, né? Para chamar a atenção da gente, né? A Bahia é líder entre os estados brasileiros em número de pontos de prostituição de crianças e adolescentes nas rodovias federais. Um levantamento da Polícia Rodoviária Federal contabilizou 148 desses locais. A maior concentração está nas BR-101 e 116. Na maioria das vezes, as meninas ficam em postos de combustíveis ou mesmo aqui na beira da estrada. Algumas nem chegaram à adolescência. Cobram 5, 10 reais por meia hora de sexo. Os lugares são escolhidos pela movimentação. Muitos deles ficam próximos a grandes entroncamentos rodoviários. É a Polícia Rodoviária Federal que fiscaliza. Toda vez que nós encontramos alguma e a gente constata que é de menor, a gente encaminha para o Conselho Tutelar. Este ano, 65 jovens foram tiradas das estradas. Não é difícil achar. É só querer. Qualquer esquina acha. É feito a droga hoje, qualquer esquina você acha. A exploração sexual de menores é crime. A pena pode chegar a 10 anos de detenção. Agora o futebol e a crise rubro-negra. Depois da derrota para o São Paulo ontem à noite, o Vitória anunciou no início da noite a demissão de Ricardo Silva como técnico. Antônio Lopes é o novo comandante do time. Do Barradão, o repórter Felipe Brandão tem outras informações. No Barradão, o suspense durou até o início da noite. Durante a tarde, enquanto o grupo se reapresentava no campo, em reunião, a diretoria rubro-negra decidiu que Ricardo Silva não é mais o técnico do Vitória. O presidente do clube, Alex Portela, não falou com a imprensa e nem garantiu a permanência de Ricardo, ao menos como auxiliar técnico, mas já confirmou o nome do novo comandante. É o experiente Antônio Lopes, que estava no Avaí.
O treinador chega a Salvador nesta sexta-feira e já comanda o Vitória no jogo decisivo deste domingo contra o Goiás. A quarta derrota consecutiva na Série A, desta vez para o São Paulo por 2-0. Pelas ruas, o torcedor já ligou o sinal de alerta, pois a zona de rebaixamento está bem próxima. Senhor Alex, admiro muito o senhor como um empresário. Agora, como presidente de clube, o senhor tem que mudar, porque senão o torcedor do Vitória vai sofrer amargar uma segunda divisão. O que queremos, na verdade, é ver nosso grupo, nosso elenco lá, o nosso time lá na primeira divisão, que representa a nossa Bahia, o nosso Nordeste. O Bahia enfrenta neste sábado o Guaratinguetá no estádio de Pituaçu pela Série B do Brasileiro. Em quarto na classificação, o tricolor tem que vencer para se manter no G4. O técnico Márcio Araújo deve escalar a equipe com 3 volantes no meio de campo. No ataque, Everton está confirmado ao lado de Adriano. Centenas de casarões antigos do Centro Histórico de Salvador correm o risco de desabar. O governo federal já liberou 6,5 milhões de reais para escorar as estruturas. As obras devem começar ainda este mês. Por não ter aonde ir, muita gente insiste em permanecer morando nas ruínas. Luiz, que sobrevive de catar latinhas, ocupa há 20 anos um deles no comércio. Apesar de saber que o que sobrou do casarão pode cair a qualquer momento, o catador permanece no local. Morrer aqui dentro mesmo, que não tem moral, não tem condição, né? A maioria dos imóveis tombados no centro histórico está com a estrutura interna comprometida. Alguns casarões abandonados viraram pontos de consumo de drogas, o que tem causado alguns incêndios. O último aconteceu no domingo passado na Rua do Tabuão. Os bombeiros conseguiram conter o fogo antes que tomasse maiores proporções. Ninguém ficou ferido. Este mês está prevista a desapropriação de 111 casarões ameaçados de desabar. O secretário de Transporte e Infraestrutura vai coordenar as ações junto com o IFAM. A gente começando a semana que vem, eu acho que no primeiro semestre do ano que vem, antes da chuva, nós estamos terminando todos os serviços de escoramento desses casarões. A ação conjunta está prevista para começar ainda este mês. O Instituto do Patrimônio Histórico-Artístico Nacional já sinalizou inicialmente 47 imóveis que têm prioridade. A maioria está ocupada por sem-teto. As famílias devem ser desalojadas para que os casarões sejam escorados. Este líder comunitário da região não concorda com o procedimento. Ele propõe outras ações. Esse escoramento para aqui não é necessário. Isso é demolir esses casarões a qualquer preço, porque isso aí é risco de vida para a pessoa na rua, não só para esses moradores que estão dentro. De acordo com o IFAM, são cerca de 3.500 imóveis tombados na capital baiana. E o objetivo do órgão é conservar este patrimônio de alguma maneira. O que a gente acredita é na preservação deles e que acredita em que em algum momento a gente vai conseguir sanar esses danos, os possíveis danos que vão acontecer. Nas estações de transbordo da capital, a realidade também é de abandono. Sujeira para todo lado, falta de água, filas e muita confusão. A população só resta reclamar. Se falta caixa, sobra lixo. É uma vergonha, minha amiga, isso é uma vergonha. Na maior estação de transbordo de Salvador, a Lapa, predomina a sujeira. Mau cheiro, xixi, fezes, horrível mesmo. Vergonhoso para a nossa cidade de Salvador. Quem precisa ir ao andar superior tem que exercitar as pernas. As 5 escadas rolantes estão quebradas. Haja fôlego para subir muitos vãos. Dificuldade aí para subir? Muito. Ainda com problema no pé. Dá uma respirada. Filas quilométricas. Essa é a Estação Pirajá. Por aqui circulam diariamente 130 mil passageiros. E o principal problema é esse, a demora para chegar os ônibus. Há quanto tempo você está aqui? Já tem mais ou menos uma meia hora. E essa fila de Conjunto Pirajá é a pior fila que tem. É uma vergonha isso aqui. Quando o ônibus chega, é sempre a maior confusão. Se você vier às 5 horas da manhã para a fila do Barra 2, você fica horrorizada. É só a falta de mais linhas de ônibus. Mais ônibus, é lógico, menos intervalo. Nos banheiros falta o essencial, água. Os meninos trabalham, como é que pode fazer alguma coisa? Tá tudo entupido aí. O de lá tá fechado, tem mais de um ano fechado. Na estação do Iguatemi, ambulantes ficam no meio do caminho. Fica difícil para o passageiro transitar. Parece até uma prova de obstáculos. É muito difícil, até porque a gente desce rápido para ir para a faculdade e fica
tem que desviar de tudo para passar para pegar ônibus. A Transalvador, responsável pelas estações da cidade, diz que existem projetos de reforma. A Estação da Lapa, o projeto já foi, né? Foi feito pela Fundação Mário Léo Ferreira, um projeto orçado em 26 milhões. Esse projeto ainda está em fase complementar, estudos complementares de projetos complementares. A Estação Pirajá, o projeto já está em encaminhamento aí, em fase final, processo licitatório. E a Estação Iguatemi, esse estudo está sendo realizado pela gerência de projeto, que visa justamente retirar essas linhas para baixar essa densidade populacional dentro da estação. Para ficar bem informado e saber o que acontece no Brasil e no mundo, acesse o nosso portal R7, no r7.com. O Bahia Record termina aqui. Assista agora o Jornal da Record. Outras notícias você vê às 7 da manhã no Record Nordeste com Adriana Quadros e às 7h30 no Bahia no Ar com Daniela Prata. Obrigado pela companhia. Ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.